Doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que todos os textos que ora já foi dito, ministrado, falado nesta noite, daria para salvar toda a humanidade, porque a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é eficaz, mas é necessário este último momento para assim realizarmos aquilo que foi destinado para fazermos. Amados e queridos, lemos uma palavra bastante conhecida, uma palavra que todos conhecem de cor e salteado. Mas eu te peço que você tenha um pouco de paciência comigo, para que você entenda nas entrelinhas o que Jesus ele quis dizer e quer falar para a sua vida. Aleluia. Muitas das vezes nós recitamos esse versículo pessoalmente para as pessoas e elas dizem que já conhecem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu quero falar de algo mais profundo, mais profundidade da palavra de Deus para o seu coração. Observando alguns pensadores que permearam essa terra antes de morrer, um deles disse: eu não sou o caminho. Já outro disse: procure a verdade. E outro disse que não sabia o propósito da vida. Então observamos que ainda que o homem, em seu intelecto humano, ele conheça de várias matérias, ele conheça das palavras, mas ele precisa ter conhecimento profundo do amor de Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada, ela nos revela no texto que nós lemos, no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo de número 4, onde um dos seus discípulos, que andava com Jesus alguns anos, Jesus disse que ele ia para o Pai. Aleluia. E Jesus disse que ele sabia o caminho, mas um dos seus discípulos, chamado Tomé, disse que ele não sabia. Como iremos se nós não sabemos o caminho? E Jesus disse: Tomé, vós não sabeis o caminho. Eu estou tanto tempo convosco e você não sabe o caminho. E Jesus ele diz: eu sou. A expressão eu sou é o mesmo Deus do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Ele continua sendo. Ele disse: eu sou o caminho. O caminho, artigo definido como único. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Ele disse que ele era o caminho. Mas que caminho é esse? Esse caminho não é algo mirabolante. Esse caminho você tem que andar aqui ainda nessa terra. Você tem que andar por esse caminho ainda enquanto você esteja em vida. Porque ele disse: eu sou o caminho. E a definição que nós podemos definir de caminho é direção, condução, que nos direciona para algo. E Jesus foi bem enfático em dizer que ele era o caminho para o Pai. Ele disse: eu sou o caminho. Talvez você pense que existe outro caminho. Ou talvez você imagine que o seu caminho está correto. Mas Jesus ele disse: se você crê na palavra de Deus, está escrito no versículo 6. Eu, o mesmo Deus da antiga aliança, está falando na nova aliança que ele ainda é o caminho. Glórias ao nome de Jesus. Já foi dito aqui em uma oportunidade de um cego chamado Bartimeu.
É necessário, amados e queridos ouvintes, que o homem esteja diante do caminho. E a Bíblia Sagrada diz que esse homem, esse homem chamado Bartimeu, no versículo de número 46, do capítulo 10, ele estava à beira do caminho. Talvez você esteja à beira do caminho, mas Jesus está te convidando nesta noite para vir para o caminho. Bartimeu estava à beira do caminho, mas muitos estão nem na beira do caminho, estão afastados deste caminho. Mas o Senhor nesta noite está se revelando para você, dizendo que Ele é o caminho. Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Nosso irmão querido já falou sobre isso. Eu só quero ressaltar que ele estava à beira do caminho. Aleluia. Aleluia. E depois que ele ouve falar de Jesus, ele ouve que Jesus está passando, o caminho verdadeiro está passando naquele lugar. Mas ele estava à beira do caminho. E a Bíblia diz que depois que ele ouve Jesus chamar, que Jesus pergunta o que ele quer que faça na vida dele, ele disse que queria ver e foi curado. E a Bíblia Sagrada diz, no versículo 51, que Bartimeu seguia a Jesus pelo caminho. Então o homem, ele está na condição afastado do caminho, dos preceitos, dos estatutos, da vontade de Deus. O homem está à beira do caminho, mas Jesus, ele quer te trazer para o caminho, como Bartimeu estava à beira do caminho, e depois que reconhece, que recebe a sua libertação, ele está com Jesus pelo caminho. Jesus quer que você ande no caminho da verdade. Jesus quer que você ande no caminho da vida. E ele se revelando aos discípulos, disse: eu sou o caminho para chegar até o Pai. Eu sou o caminho. A Bíblia Sagrada diz, em alguns textos, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Esse caminho é um relacionamento que eu tenho com Deus. Esse caminho é andando na sua palavra. E a Bíblia diz que muitos têm andado por outro caminho que não é o verdadeiro. A porta é estreita e apertada é o caminho que leva à vida. Jesus disse em seu tempo que poucos entram por ela. Que caminho você está, amigo ouvinte? Que caminho você está trilhando? O caminho da sua própria concepção? O caminho do seu próprio entendimento? Jesus, ele está dizendo que ele é o caminho para você receber a sua salvação, a sua libertação, a sua cura. Ele é o caminho que te leva até Deus, até o Pai, a salvação eterna. Ele disse ainda que ele é a verdade. Jesus, ele veio contrapor. Jesus, ele veio mostrar ao homem que a sua verdade não é capaz de conduzir a Deus. Por quê? Porque a verdade está contida nele. Os meus pensamentos e os seus pensamentos, as nossas ideias, as nossas verdades, não são capazes de nos salvar. E ele diz ainda mais que ele é a vida. Ele diz que ainda que o homem ele esteja morto, ele viverá. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. É necessário você encontrar a vida. E a vida só encontra na verdade. E a verdade só é encontrada se você estiver no caminho. E esse caminho conduz à vida. E esse caminho conduz à verdade. Então, nesta noite, eu te convido para que você venha fazer parte, andar neste caminho. Porque esse caminho vai tirar muitas dúvidas que tem no seu coração. Esse caminho vai te conduzir à vida. E essa vida vai se refletir ainda aqui nessa terra. Porque você está andando no caminho. Aleluia. Essa vida pode curar o seu corpo físico. Essa vida pode curar a sua vida espiritual. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Tomé fez uma pergunta, perguntando para onde Jesus ia. Jesus disse que eles sabiam o caminho, porque o caminho era Ele. Aleluia. Ele é o caminho. Aleluia. Não existe outro caminho. Aleluia. Muitos conhecem vários caminhos que conduzem a um destino, a um ponto. Aleluia. Mas se tratando da salvação de Deus, do Criador, só existe um caminho. Aleluia. E esse caminho é Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta noite anunciando o verdadeiro caminho para você trilhar. Aleluia. Ainda que o homem não queira aceitar esta verdade, naquele grande dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então venha para este caminho ainda enquanto ainda há tempo. Aleluia. Porque o ano aceitável do Senhor é enquanto estamos em vida. A Bíblia diz que depois que o homem parte dessa vida, segue-se o juízo. Mas Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ainda que um dia esse corpo tombe, ele voltará a ressurgir. Porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão em Cristo. E nós que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados. E seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança. Foi dito aqui também nesta noite de um homem que era um trabalhador simples, trabalhava para a cidade dele, trabalhava para a prefeitura dele, era guardião de alguns presos. Aleluia. E a Bíblia Sagrada vai dizer que se um homem de Deus ali, que pregava e anunciava o Evangelho, e estava ali preso injustamente. E a Bíblia diz que, como já foi dito, que houve um grande terremoto. Aleluia. E abalou o cárcere. E ele, como era guardião da vida daqueles homens, se aqueles homens fugissem, aleluia, ele poderia ser morto. E a Bíblia diz que quando aquele homem, aleluia, vai provocar, vai tirar a sua própria vida, aleluia, temendo o que poderia acontecer com a sua própria vida pela sua liderança. E o apóstolo Paulo diz: ei, rapaz, não faça tal coisa. Esse é o conselho de Deus para você que está ouvindo esse aparelho de som. Talvez você queira tirar a sua vida por algumas situações, pelas aflições que lhe tenha cometido nesta vida. Jesus disse: é necessário que passemos por aflições. No mundo teremos aflições, mas tenha de bom ânimo. Não é o desejo de Deus que ninguém se perca, que ninguém venha tirar a sua vida, a sua própria vida, achando que vai ter descanso do seu problema. Morreu, segue-se o juízo. Paulo disse: homem, não faça tal coisa.
Mas graças a Deus que ele fez uma pergunta que ecoa, que todo ser humano faz. O que eu devo fazer para me salvar? Aleluia. Essa pergunta foi dita por um trabalhador simples, mas também foi dita por um homem que tinha muitas posses nessa terra. Aleluia. A Bíblia diz, um jovem rico, ele disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aleluia. Essa pergunta também foi feita a Jesus por um mestre, um conhecedor, um sábio nesta terra. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aleluia. Para aquele homem naquela situação, Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Para aquele homem que possuía muitas posses, Jesus perguntou se ele conhecia os mandamentos, se ele andava no caminho, se ele conhecia a verdade, assim ele teria a vida eterna. Aleluia. É necessário você crer na verdade que é Cristo. Aleluia. E aquele homem que conhecia, que era conhecedor de toda a lei do Antigo Testamento, Jesus pergunta: como é que você entende? Como é que você vê? Jesus disse: pratique o amor ao próximo. Aleluia. Aleluia. Então Jesus está dizendo aqui para os discípulos que é necessário andar nesse caminho. Esse caminho eu permeio aqui na terra com Cristo até chegar às mansões celestiais. Aleluia. Porque dentro do caminho eu vou conhecer essas verdades. Dentro deste caminho eu vou estar participando da vida eterna. Aleluia. Grande pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? As três classes da humanidade: o rico, classe alta, classe média e classe baixa. O que é que você está esperando nessa noite? Deus não quer que o homem tire a sua vida, se suicide. Procure a Jesus, procure a igreja, procure um pastor. Se você não tiver força, peça a algum dos seus familiares. Vá até ele, procure ajuda, porque Jesus quer libertar a sua vida. Ele disse que ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para salvar, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Que nesta noite você entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que para ser salvo, você precisa estar andando neste caminho, praticando a verdade, e só assim você terá a vida eterna. E nesta noite eu gostaria de agradecer esta oportunidade e convidar a você que, se você desejar aceitar a Jesus nesta noite, venha em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ao final, o amor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, e destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar, meu amigo?